Amanhã começa Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Mirassol. Vamos pra Toca da Raposa então com a Maria Cláudia Bonucci, porque o Cruzeiro ainda tem mais um treino antes da estreia. É isso, Bonucci? Boa tarde. Tem sim, Maurício. Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. O Cruzeiro fecharia a preparação para a estreia no Brasileiro hoje de manhã, mas a programação foi alterada, então o último treino vai ser hoje às 5 horas da tarde. Treino esse em que o técnico Leonardo Jardim vai definir os 11 titulares para o jogo contra o Mirassol nesse sábado. A tendência é de que ele repita o mesmo time que começou o amistoso contra o Bragantino no último fim de semana em Bragança Paulista, aquele empate em 1-1. Um time bastante ofensivo, né, com Wanderson, Caio Jorge, Dudu e Gabigol. O Bolassi, que estava com um incômodo no joelho, e o Matheus Pereira, que tinha sido liberado pela diretoria para acompanhar a esposa grávida, eles ficaram fora desse amistoso, mas devem ser relacionados para a estreia do Cruzeiro no Brasileiro amanhã. Mais de 35 mil ingressos vendidos, expectativa de um público de mais de 40 mil pessoas no Mineirão. E um dos titulares desse time é o Fabrício Bruno, né, zagueiro, uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, que bateu um papo com a nossa equipe. O zagueiro mais caro da história do Cruzeiro. O Fabrício Bruno chegou e já virou xerife na defesa azul. Fabrício Bruno custou 44 milhões de reais, pagos à vista para o Flamengo. Sou um jogador zero acomodado, zero. Eu tinha mais 4 anos de contrato no Flamengo, morando no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Se eu fosse um cara acomodado, eu ficaria por lá. 29 anos, personalidade forte. Entrevistas com ele sempre rende. Esse negócio de jogar pra torcida não é uma coisa interessante dentro do futebol. Foi mais um jogo de pancadaria do que do futebol jogado em si. Pelo amor de Deus, pô, já cansei de reclamar dele. Com todo respeito, tá num nível muito abaixo. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, ele pediu para ser o porta-voz do time. O sentimento é de tristeza, acho que um pouco de vergonha pela campanha que foi feita, né? Ser muito claro e transparente com o torcedor. Acho que a gente não pode viver num mundo ilusório de querer passar uma ilusão que não existe. Fabrício Bruno é daqueles que costumam falar o que pensam. A entrevista que mais gerou repercussão foi em 2023, quando jogava no Flamengo. Eu criei um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Cara, talvez quando eu dei essa entrevista, talvez não achei que repercutiria tanto como repercutiu, né? Se você está muito bem posicionado, talvez você não precise usar tanta velocidade. E hoje eu consigo assimilar mais isso. Fabrício Bruno chegou à seleção brasileira no ano passado. Jogou 3 temporadas no Flamengo. Pediu para ser negociado após perder a vaga de titular com o técnico Felipe Luiz. Meu filho teve um dia no Flamengo, ele chegou e falou comigo, falou: papai, por que você não joga mais? E talvez uma coisa que me doeu, sabe? Decidiu voltar para o clube que o revelou. Os primeiros meses no Cruzeiro têm sido difíceis. A gente costuma falar que parece que tá todo mundo meio que colocando olho gordo no nosso time pelas contratações que foram feitas. Em algum momento isso passou pela sua cabeça, algum tipo de arrependimento por ter trocado de clube assim? Cara, eu nunca tive esse arrependimento, nunca passou na minha cabeça isso. Se fosse para eu tomar uma decisão emocional, eu tinha ido para a Inglaterra. Muita gente, de uma forma emocional, chegou e falou comigo, me chamou de doido, louco, só que eu sei das decisões tomadas. Cruzeiro vai brigar pelo título brasileiro? Cara, temos um elenco muito forte. É claro que a gente vive num processo de reestruturação. Talvez se eu vier aqui prometer para a torcida um título, para mim é muita irresponsabilidade da minha parte. No Brasileirão, ele vai reencontrar alguns adversários. O zagueiro apontou os atacantes que considera mais difíceis de marcar. Eu já tive muitos embates com o Hulk, muitos embates com ele, acho um baita de um jogador. Cara que foi por muitos anos e até hoje é uma referência mundial. Pedro, meu companheiro de Flamengo, é um cara extremamente difícil de marcar. O próprio Bruno Henrique está fazendo essa função hoje. O que representaria para você ser campeão com o Cruzeiro? Cara, o maior sonho. O que me motiva mais na minha volta é a oportunidade novamente de voltar a ganhar grandes títulos. Eu sou recém-campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, mas com o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, vai ser muito especial. Falar sobre o Cruzeiro, que tem a segunda maior média de público do futebol brasileiro em 2025, apesar da campanha decepcionante no estadual.
O time havia sido apenas o 6º na fase de classificação e foi eliminado na semifinal pro América. Somente o Corinthians tem média de público maior do que a do Cruzeiro e muito maior. Cruzeiro, já contando com a partida de ontem, chegou a 11 jogos dentro de casa e a média é de 44 mil torcedores por partida. Cruzeiro aparece em segundo com 30.797. Já dá para dizer que essa média será aumentada depois do jogo desse sábado contra o Mirassol. O Adro contou agora há pouco sobre os 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A expectativa é de pelo menos 44 mil pessoas. Torcida do Cruzeiro fazendo a sua parte, já os jogadores... Bora falar do Cruzeirão, que hoje realiza o último treino, a última atividade para o jogo de amanhã, estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a partir das 6h30 da noite no Mineirão. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, irá comandar na manhã desta sexta-feira a última atividade para poder definir os 11 atletas que vão iniciar essa partida de sábado. O Cruzeiro que ontem, ele divulgou aí a atualização de público. Ultrapassamos a casa dos 35 mil torcedores e já estamos beirando aí a casa dos 40 mil. Então teremos um Mineirão cheio para que essa torcida empurre a Raposa aí para a primeira vitória no Brasileirão. 3 pontinhos em casa, ó, é dever de casa, tem que ganhar, não tem conversa não, viu? Com todo respeito aí à equipe do Mirassol, mas o Cruzeiro vai ter que começar com o pé direito. Bom, em relação ao meia Matheus Pereira, ele vem treinando normalmente, mas dificilmente, creio eu, que ele será titular na partida de amanhã. Deve ser relacionado, ficar à disposição, mas titular, creio que não. Com isso, existe uma grande possibilidade do Leonardo Jardim repetir o time que fez aquele amistoso contra o Red Bull Bragantino. Sendo assim, um provável Cruzeiro de Cássio no gol, William na lateral direita, aí vem o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus formando a dupla de zagueiros e o Vidalba na lateral esquerda. Aí vem a meiuca com o Wallace ou o Lucas Romero, Matheus Henrique e os 4 atacantes. Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. Existe então a grande possibilidade de esse ser o time do Cruzeiro para encarar amanhã então a equipe do Mirassol. O técnico do Cruzeiro que ganha aí 2 reforços para essa partida, né? O Bolassi e o Lautaro Dias, os 2 atacantes treinaram normalmente durante a semana, estão liberados e passam a ser opção. Cruzeiro então que treina nessa manhã de sexta-feira, início da concentração para o jogo de amanhã diante aí da equipe do Mirassol, estreia da Raposa no Campeonato Brasileiro. Você viu no boletim do nosso Adroaldo? Sim. Ele falou de Vidalba de novo. Ok. Mas ele trouxe um ou. Ele trouxe um ou. Ele colocou o Wallace ou Lucas Romero. Adroaldo não sei, ele é amigo do Lucas Romero, hein? Ele é amigo do Lucas Romero. Cabido, o Romero não pode ser reserva do Cruzeiro. Tô com o Careca Hernandes. Pode. Tô com ele. Por que não pode? Não é porque não pode. Não poder. Me conta por que ele não pode. Poder, todo mundo pode ser reserva. Mas não deveria. Ele é o Fernando Redondo na época de Real Madrid? Não. Ele é o Diego Simeone na época de seleção argentina? Não. Ele é o Emerson na época de Juventus de Turim? Concordo com o Hernando também. Mas dito tudo isso, Poder ótimo, pode, maravilhoso. Mas o Wallace... Mas quem vai jogar pra mim vai ser o Wallace. E acho que faz sentido ser o Wallace. Por que faz? Qual é o sentido? Baseado então? apenas em um amistoso que a gente viu, a gente vai determinar que o Romero vai ser titular em cima do Wallace. Não. Acho que o que pesa aí na avaliação do torcedor é o combo. Também amistoso, mas o que foi pra trás. O último jogo do Cruzeiro foi no século passado. Mas fazer o quê? No século passado. Em todos os jogos treino, o Wallace praticamente foi, entre aspas, titular do Cruzeiro. O Wallace é titular do Cruzeiro hoje, gente. Gente, então se continuar jogando igual jogou o amistoso contra o Bragantino, sai em 2, 3 jogos. Mas por que ninguém fala do Matheus Henrique que jogou muito mal contra o Red Bull? Porque não pesa no combo. Não pesa no combo. Por quê? Porque ele foi o melhor jogador do Cruzeiro em várias. Não tem nem comparação, Cabi. O Matheus Henrique com o Wallace. O Matheus Henrique foi o melhor. A temporada resetou ou não resetou? Não existe resetar, não, Cabi. Não existe resetar. O Matheus Henrique foi o melhor jogador do Cruzeiro nos últimos 30 jogos. Ele jogou um jogo mal, você vai tirar o cara? Não falei que é pra tirar o cara. Você tá comparando com o Wallace, que a gente falou que o Wallace não deve jogar. O que eu estou falando é que nem o Matheus Henrique nem o Wallace performaram bem no último jogo e você já não pode sacar o Romero, colocar o Romero, que também nem performou tão bem ao longo da temporada, tá? Pra ser unânime igual todo mundo tá falando. Mas comparado ao Wallace, eu daria 3 jogos para o Wallace. 3? 3. A partir de agora? A partir de agora. Quem acompanhou com mais atenção a entrevista do Leonardo Jardim ontem no podcast do Cruzeiro, sabe por que o Wallace é titular. E quem não acompanhou, então, por que ele é titular? Altura. Hã? Altura. Só altura? Principalmente, claro que não é só isso, né? Mas principalmente pela altura. Lá, ué. Principalmente pela altura. Então... Leonardo Jardim falou explicitamente sobre a dificuldade do Cruzeiro com a bola aérea, porque é um time muito baixo. Muito baixo. O time do Cruzeiro, de fato, é um time muito baixo. Tirando o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno... Só tem os 2 zagueiros pra ganhar a bola pelo alto. Só os 2 zagueiros. Não tem mais ninguém. Então, meu querido... E acho que o Wallace tem muito disso na escolha do Wallace no lugar do Lucas Romero. Beleza, então... De aumentar a estatura. E acho que faz sentido. Então...
Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.